Acho que as marcas de fazer o ensino médio no Oswald, bom, alguns conceitos, né? Bastante liberdade e autonomia, bastante cultura e aprendizado cultural. Basicamente, senso crítico, assim, aprendi muito a ter senso crítico, a ter autonomia, a aprender a lidar com a minha liberdade que eu tive no colégio, o que foi muito importante na minha vida adulta, e principalmente como lidar com outros ramos que não só os que me interessam. Eu trago muitas marcas do Oswald. Eu destacaria a minha vivência na área das artes e artes em geral, né? Aqui a gente tinha uma diversidade muito grande de opções para a gente fazer teatro, capoeira, música, grafite, artes visuais, fotografia. Então havia uma diversidade muito grande e a gente colocava muito em prática essas atividades. E além disso, eu já experimentei uma vivência política no Oswald, que na época da faculdade também foi muito interessante. Então, dinâmicas de assembleia, de discussão, de pautas coletivas, de alguma forma eu já estava familiarizado com isso. Também foi uma facilidade que eu tive no meu curso. Fazer uma faculdade de humanas, eu tinha muita coisa para ler. Era uma média de leitura muito grande. E isso eu percebia que era uma coisa que assustava muito os meus colegas, assim, era muito chocante. E para mim não foi tanto. Muito pela minha experiência no Oswald, assim, eu aprendi, né, tinha uma carga de leitura bem considerável aqui, assim. Então essa transição nesse sentido não foi tão difícil. Mas a gente foi entendendo aos poucos que ela tinha, assim, uma profundidade adequada para o modelo de ensino do Oswald. No ensino médio, talvez isso não fique tão claro, mas depois quando a gente entra na universidade, a gente percebe que a interdisciplinaridade está presente em quase todas as áreas de estudo, em quase todas as áreas do conhecimento. Então, esse primeiro contato com a interdisciplinaridade me ajudou tanto no primeiro momento no vestibular, porque de alguma forma isso tem uma inserção, quanto no segundo momento na minha formação universitária. Não só as artes, mas de forma geral, a forma como os cursos do Oswald são colocados pra gente, a gente aprende a escrever, a gente tem que saber escrever minimamente para conseguir ir bem. Então isso ajuda, as questões são de fôlego, as questões são para escrever um monte, tem que conectar a ideia, tem que ter uma coesão interna. E aí na segunda fase da FUVEST, por exemplo, você tem algum tipo de manejo já de como você vai responder, por onde você começa, como é que você vai relacionar as coisas. Eu acho que o Oswald ele tem uma coisa muito forte do espaço que ele dá para os alunos criarem. Para você poder criar, você tem que ir atrás. Então você tem que e às vezes você tem muito medo de ir atrás do que você quer criar, porque não é uma coisa tão livre assim muitas vezes. Mas no Oswald eu acho que essas experiências fizeram com que eu soubesse como lidar com esses desejos de criar. Então, que é possível você criar muita coisa que você quer dentro do espaço, que é possível você propor muitas coisas que muita gente também quer. As coisas que eu aprendo na escola se comunicam com as coisas que eu vivo e que eu vejo que estão acontecendo. Não necessariamente que eu estou vivendo, mas que outras pessoas vivem. Tanto as matérias se comunicam entre elas, mas com essa comunicação entre elas traz um sentido mais rico e maior para as coisas da vida real, assim, não só que a gente tem o abstrato também, que é muito importante, mas a gente sai do abstrato e vai pro real, e eu acho isso muito importante, interessante. Era legal saber que a escola também estava aberta para esses momentos
diferentes, que a gente não era obrigado a estar aqui. Que no Oswald tem um negócio que você compreende que o seu papel é muito importante. E isso é uma coisa que foi muito interessante para minha formação, nesse sentido de você poder questionar sempre o que está sendo dito e também poder construir melhor o seu pensamento de uma maneira que você possa colocar aquilo de uma maneira mais estruturada. Então isso muda muito. Você aprender como ler tal coisa, como escrever tal coisa, como ajuda você a organizar seu pensamento na vida.